Olá, Plano Popular de Saúde, Plano de Saúde Flexível, agora Plano de Saúde Acessível. Um grupo de trabalho criado pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, deve apresentar até o início de outubro uma proposta que associe um plano de atendimento básico a um custo mais baixo. Mas a ideia de reduzir a cobertura mínima obrigatória exigida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, já enfrenta críticas do Conselho Nacional de Saúde e de profissionais da área. E será que um plano popular acessível iria mesmo desafogar a demanda crescente dos serviços do SUS, o Sistema Único de Saúde? Eu converso sobre esse assunto com o deputado Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul, membro da Comissão de Seguridade Social e Família, José Sequim, diretor executivo da Federação Nacional de Saúde Suplementar, com o deputado Odorico Monteiro, do PROS do Ceará, coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa do SUS, e com José Sestelo, vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. E hoje, como nosso programa é gravado, nós não podemos contar com a sua participação, mas esperamos contar com a sua audiência. Senhores, muito obrigada, primeiramente, pela presença aqui no estúdio da TV Câmara. Eu gostaria, inicialmente, de saber a opinião de cada um dos senhores sobre essa proposta de criação, então, de um plano de saúde acessível. Como seria isso? Começando pelo senhor, deputado Mandetta. Bom, primeiro cumprimentar a todos, agradecer o convite para o debate. Nós temos que entender primeiro de onde que a gente vem para a gente poder saber onde a gente está e para onde a gente vai. A história de planos de saúde no nosso país, ela começa na época das indústrias, no ABC, com a vinda das montadoras que montam os seus planos de saúde, a semelhança que tinham nos seus países de origem. Basicamente autogestões e depois, gradativamente, vão surgindo as cooperativas e as medicinas de grupo. E como era esse sistema? Basicamente sem nenhuma lei, onde havia um contrato entre partes. O consumidor era defrontado com um contrato onde ele comprava por módulos. Aos 25 anos, a pessoa chegava e falava: o senhor quer um módulo coração para cirurgia cardíaca? Ele falava: não quero, nem eu nem minha mulher não queremos. O senhor quer quantos dias de CTI? Uma semana, 3 dias. Enfim, as cláusulas eram entre partes. Isso causou um abuso com contratos com cláusulas leoninas, porque na prática, imagina uma pessoa dentro de um CTI, no 5º dia, ter que ser despertado e falar: vamos tirar o tubo porque acabou o seu prazo. Isso fez com que várias pessoas que envelheceram com contratos que fizeram quando jovens, quando chegavam 20, 30 anos de pagamento do plano, argumentavam que quando iriam utilizar, o plano não cobria porque não havia previsão de cobertura. Novas tecnologias não eram incorporadas, surgiam exames novos e o consumidor ficou numa situação de fragilidade. Isso em 98 fizeram a Lei 9656, que é a Lei dos Planos de Saúde, aonde trouxeram para uma agência regulamentadora, a ANS, o contrato é um contrato padrão, não importa para qual plano de saúde você faz, a cobertura fica remetida para a Agência Nacional de Saúde. Isso facilitou para o consumidor, mas fez com que o plano de saúde cobrisse quase a totalidade, se não a totalidade de todos os procedimentos. Uma pessoa que eventualmente não quisesse ter uma cobertura, por exemplo, de psiquiatria, se ela optasse, ela não pode, ela paga por psiquiatria, ela paga por genética, ela paga por reprodução, ela paga por todas as tecnologias presentes e as futuras. Isso fez com que, como se você pegasse a população toda e falasse: olha, tinha gente que andava de Fusca, de Gol, de Vectra, agora todos vão andar de Vectra. É muito bom, mas talvez não tenhamos o poder aquisitivo para esse padrão. Isso fez com que inúmeras operadoras fechassem e agora nós estamos num período de encolhimento da economia, onde o encolhimento do setor joga os pacientes para o SUS. É pertinente a discussão, mas há que se ter muito cuidado para que a gente não volte àquela selvageria que era e a gente não perca conquistas importantes que tiveram para o consumidor. O equilíbrio dessa discussão é o tema desse futura discussão que vai passar aqui pela Câmara dos Deputados. Obrigada, deputado Mandetta. Doutor Sequim, como então evitar que a gente volte para esse cenário descrito pelo deputado Mandetta, principalmente quando o consumidor tem que escolher, tem que prever quantos dias de CTI, quase como hoje em dia, quando a gente contrata um seguro de carro, a gente escolhe quantos dias de carro reserva a gente vai ter? Cumprimento a você, Fabiana, e a todos aqui da mesa.
E quero dizer que seu resumo, deputado Mandetta, foi perfeito, foi adequado e correto e apontou para uma questão que é premente para todos nós. As coberturas são amplas, totais, para todo mundo, absolutamente iguais, definidas pela ANS, o que é coisa positiva, as pessoas desejam isso. Mas as pessoas esquecem, é o que o deputado Mandetta relembra, que por trás disso tem custos. Todas essas coisas custam. E ao se oferecer isso obrigatoriamente para todos, o preço para todos ficou alto. É diluído entre entre todo mundo, mas todo mundo paga um preço alto porque tem acesso a todos. Quando surgiu essa ideia de plano popular, que na verdade o nome correto é plano acessível, foi um pouco em cima dessa questão. Há milhões de pessoas que desejam ter planos, mas suas rendas, especialmente nesses momentos de dificuldades econômicas, caíram, perderam emprego, perderam o plano na empresa, não conseguem manter. Não me refiro aqui apenas àquele 1,5 milhão, 1.700.000 pessoas que perderam o plano. Essas são um conjunto importante no meio de algumas dezenas de milhões de brasileiros que sonham em ter plano, mas cujas rendas não permitem pagar as mensalidades que se tem hoje. Daí a ideia de ter um plano que seja acessível, que custe menos. Aqui é preciso, acho, de imediato, descartar uma ideia, a ideia de coberturas menores. Eu acho que o ponto não é esse, de dar coberturas menores, mas é de dar algumas limitações de escolhas para as pessoas, para que o plano fique mais em conta, para que o plano caiba na renda, no salário das pessoas, para que as empresas possam continuar mantendo seus planos sem que ameace a solvência delas. O objetivo, portanto, é correto, é ter um plano que custe menos, que seja acessível a esses milhões de pessoas que desejam tê-lo, que tenha cobertura completa. Como é que se consegue isso? Eu acho que há formas. Uma delas, as pessoas pagam a mensalidade num dia, pagam o carnê ou são descontadas em folha. Quando utilizam, normalmente não pagam nada. E a sensação que as pessoas têm, que é falsa, mas acontece, é que o serviço é gratuito. E quanto mais usar, então... Tanto melhor. Melhor. Pessoas até entram com um espírito vingativo. Já que eu paguei o plano, deixo usar desbregadamente para justificar. Esquecendo-se que ao ele fazer isso, o vizinho também faz. E o vizinho do vizinho também. E no fundo, isso é um bumerangue que volta contra essa coletividade que vai ter que pagar por esse uso desregrado. Então há aqui uma questão de educação do consumidor, de educação do médico, e há, eu acho, a necessidade de se cobrar alguma coisa em cada ato médico realizado, para ele ter sempre consciência de que custa e para ele não repetir coisas que ele já fez. Fez exames ontem, ou foi para um outro médico hoje, pediu de novo, por que repeti-los? Se ele tem um desembolso, por pequeno que seja, nesse momento, ele vai questionar seu profissional, seu médico. O senhor defende um plano de saúde com participação. Com participação é uma das formas de baratear. Tem outras que podemos conversar ao longo desse nosso encontro. Mas então vamos olhar para custos, não para redução de coberturas. Obrigada, doutor Sequim. Deputado Dorico Monteiro, posição do senhor a respeito dessa proposta. Oi, Fabiana. Somente gostaria de saudar a todos os telespectadores da TV Câmara, dizer da importância da TV Câmara estar pautando no Programa Expressão Nacional esse debate. Saudar aqui todos os nossos colegas participantes. Eu queria também fazer um pouco o contexto histórico, aí a exemplo do deputado Mandetta, sobre a origem desse debate. Ou seja, na realidade, a industrialização que se deu no Ocidente, na Europa e nos Estados Unidos, passou a se ter a necessidade do Estado, né, assumir a questão da saúde. Aí tivemos dois modelos importantes. O modelo americano, que é centrado no mercado, em planos de saúde, e o modelo europeu, que a partir da Segunda Guerra Mundial, a construção do Estado de Bem-Estar Social Europeu trouxe para o Estado a responsabilidade da saúde como um direito de cidadania, um dever do Estado. Os modelos europeus são os mais bem-sucedidos. O modelo europeu é ainda a melhor relação custo-benefício para o Estado, para a sociedade e para as famílias do sistema de saúde. E o modelo americano é o mais caro, é o pior sistema de saúde do mundo e está fazendo o inverso que o nosso ministro está querendo fazer. O modelo americano,
o Estado, na reforma Obama, está assumindo parte daquilo que as famílias e os planos de saúde não assumem, mostrando que é o sistema mais caro do mundo e o pior. A Constituição de 88, o nosso constituinte que estava aqui, olhou para esses dois lados. Como o Brasil, durante praticamente o século XX, optou pelo modelo americano, mas que milhões de brasileiros estavam sem acesso à saúde, a nossa Constituição foi extremamente generosa e criou, eu diria que o artigo 196 da Constituição brasileira é uma das mais modernas do mundo, porque ela pegou aquilo que já estava no modelo europeu, que pega a questão da saúde como direito de cidadania, um dever do Estado, olha para os determinantes sociais da saúde, porque a saúde não é só a ausência de doença, mas envolve determinantes sociais, e ela, inclusive, coloca, que é papel do Estado colocar isso. Artigo 198 cria o SUS e diz que é também permitida a iniciativa privada a questão da saúde. E aí veio a regulamentação dos planos de saúde, que é a Lei 9656, mas assim, o Estado brasileiro ainda não consegue garantir a saúde da população. E ainda por cima faz a renúncia fiscal dos planos de saúde. Então, eu acho que é um equívoco que o Ministério da Saúde está ocorrendo nesse momento. Nosso papel é fortalecer o SUS. Eu sou do Nordeste, percorro vários estados do Nordeste e percorro bem o Ceará. 90% das cidades do Ceará, do Nordeste, no máximo 2 ou 3% das pessoas da cidade têm condição de pagar um plano de saúde. Se não for o SUS que chegue com o Programa Saúde da Família, se não for o SUS que faça o parto, se não for o SUS que garanta a consulta especializada em policlínicas do Estado, as pessoas não têm como tirar dinheiro do seu bolso. As nossas famílias já pagam muito imposto. Então, e o papel do Ministério da Saúde é organizar e ordenar sistemicamente o SUS. O erro está em o Ministério da Saúde querer criar um grupo de trabalho para discutir plano. Esse é o mercado que tem que fazer isso. O papel do Ministério é ampliar o sistema, reduzir as filas. Nós temos filas hoje, 3 anos para uma cirurgia de vesícula. Nós temos filas de pessoas quase 5 anos numa cirurgia de catarata. Então, eu acho que é um equívoco esse processo de estar o Ministério da Saúde querer... Liderando essa discussão. Porque essa não é a discussão do Ministério. O papel do Ministério é a organização sistêmica do SUS, isso é uma questão do mercado. Eu acho que o Estado brasileiro já faz a renúncia fiscal de 100%, é o único país que faz a renúncia fiscal de 100%, ou seja, e as famílias nós não podemos transferir para as famílias o papel do Estado na assistência à saúde. Obrigada, deputado Odorico Monteiro. Agora, então, doutor José Sestelo, que a Associação Brasileira de Saúde Coletiva já se manifestou contrária e, inclusive, ameaçou recorrer ao judiciário caso esse plano realmente seja lançado, é isso? Isso, exatamente. Bom, eu quero agradecer também a gentileza do convite, a oportunidade de estar aqui compartilhando essa mesa com os deputados e o José Sesquim, da FENA Saúde, né? E dizer que a Abrasco, historicamente, a Abrasco é uma associação que reúne pesquisadores, estudantes do campo da saúde coletiva. E ela, historicamente, participou da reforma sanitária, foi um dos protagonistas da reforma sanitária e, portanto, da elaboração do próprio Sistema Único de Saúde, né? Então, a nossa posição ela é conhecida e nós pautamos a temática em torno da saúde. Essa questão dos planos acessíveis ou planos populares, da forma como foi colocada atualmente, a impressão que nos dá, primeiro, é que já existe uma proposta pronta, que foi tirada da cartola, digamos assim, e sem que houvesse uma discussão mais alentada, mais ampliada com a sociedade. Não sabemos exatamente de onde partiu essa proposta. O que nós temos, assim, de concreto são declarações na imprensa do próprio ministro, em cima das quais nós, como associação, nos manifestamos publicamente através de uma nota, em conjunto com o IDEC, que é uma associação de defesa do consumidor, e estamos na expectativa de que essa proposta seja mais detalhada. Então, por exemplo, temos aí a notícia de que existe um grupo de trabalho que foi criado também pelo Ministério e esse grupo deve apresentar o detalhamento dessa proposta. A própria composição do grupo também nos causa espécie, assim, num primeiro momento,
porque, como eu disse, a impressão que dá é que existe uma proposta pronta. E quando você lê a portaria, em nenhum momento se fala de saúde, sabe? Assim, parece que a questão é o custo, é o funcionamento, o mercado, as empresas. Então, nós entendemos que, obviamente, dentro do sistema de saúde, existe um espaço para as empresas privadas que atuam na intermediação, porque nós vivemos num país capitalista. Entretanto, o ponto central a se considerar é a saúde das pessoas. Eu acho que isso não pode ficar assim a reboque de outros temas, né? Foi comentado aqui a história, o deputado Mandetta, o deputado Odorico também se referiram a essa trajetória de formação dessas empresas, né? O que nós sabemos é que elas sempre prosperaram em uma relação muito próxima com o Estado, né? E essa articulação público-privada, ela, por uma questão ética, ela precisa ser melhor definida, assim. Qual o lugar que cabe para esses esquemas de intermediação dentro do sistema? Então, nós, em princípio, nos colocamos contrariamente à proposta que foi apresentada em termos gerais na imprensa, porque, entre outros motivos, entendemos que quanto mais segmentada for a oferta de assistência, maiores serão os custos gerais do sistema. E não entendemos como que isso pode, de fato, aliviar o SUS. Esse é um argumento que surgiu, na verdade, em 1972, num congresso da Abrange, em São Paulo, quando ainda se cogitava sobre a criação de um Sistema Nacional de Saúde, ainda na década de 70, esse argumento começou a ser veiculado dessa forma, como se mais pessoas são clientes das empresas, isso é bom para o sistema porque alivia o sistema público. Então, nós não entendemos que essa relação seja assim tão simplista. Eu acho que é preciso especificar, assim, as pessoas que apresentam esse argumento precisam apresentar fundamentos mais bem elaborados, para que isso não seja simplesmente um argumento retórico. Bom, depois de ouvidas, então, as considerações iniciais dos senhores, eu queria perguntar se, por acaso, o senhor disse, a questão é discutir um pouco o sistema, né, doutor Sestelo? E também foi colocado aqui, o próprio doutor Sechin falou sobre discutir até o funcionamento dos planos de saúde e discutir uma questão de educação dos usuários, dos próprios cidadãos. Não, me parece que com a crise econômica, com o fato dos planos estarem perdendo usuários, tanto pelo aumento do número de desemprego, as pessoas perdem o plano corporativo, né? A saída encontrada teria sido essa de oferecer um plano acessível. E até eu queria perguntar para os senhores, por que esse preconceito talvez com o termo popular? Porque a primeira menção foi um plano popular, agora a mudança para plano acessível. Há um preconceito com o termo popular também, na opinião dos senhores? E por isso essa mudança de terminologia? É mais fácil vender o termo plano acessível do que plano popular ou flexível? Queriam essas considerações, jogar essas considerações à mesa para que os senhores discutissem isso. É um tabu você mexer com uma possibilidade qualquer de mudança, principalmente quando você já vem com as pessoas com um e aí a palavra pré-conceito, eu já vou para a discussão já fechando as portas. O ministro deve ter usado a expressão popular e depois fizeram-lhe um bombardeamento, né? Foi assim que a gente viu. Depois deve ter ficado procurando lá com os seus assessores um nome mais acessível. Aí a acessibilidade tem a ver com uma coisa leve, que é a inclusão das pessoas com deficiência, usar acessível. Mas o fato é o seguinte, do jeito que está a renda das famílias da classe média brasileira, se você colocar numa projeção no tempo, o preço do custo está assim e a renda está assim. É uma boca de jacaré. Se você pegar quem tem 50 anos hoje, quando ele tiver 70, nós vamos estar chegando aí a um plano, a recursos de hoje, em torno de R$3.500, R$4.000, ou seja, $1.100 por pessoa na faixa etária de 70 anos daqui a 20 anos.
e não tem renda para isso. É Um casal impraticável. de mais de 70 anos pagar o referente hoje a R$8.000 num plano de saúde para um casal. Esta população, já que o plano de saúde é por faixa etária, ou seja, você vai a cada 10 anos dando um plus, você vai jogar todo um país que envelhece, que tem doença degenerativa aos borbotões, né? Nós daqui a 8 anos vamos ter mais pessoas acima de 60 do que abaixo de 20, você vai jogar isso tudo, esse plano vai ficar um plano de doença. Essa seleção de retirada do plano, a família retira e fala o quê? Bom, esse menino aqui usa muito, então mantém ele e tira esse outro menino aqui que usa pouco. Esse aqui tem uma doença, o organismo desse aqui é mais frágil. Só que ninguém prevê o Ninguém acaso, prevê. né? Se E o esse menino que usa povo- pouco sofreu um acidente... E do outro lado, que seria a válvula ideal, que está na nossa Constituição, que é o SUS, também o Estado brasileiro já dá sinais de esgotamento. Nós estamos tendo discussões aqui dentro dessa casa de retirar percentuais de obrigatoriedade na saúde, porque o país está quebrado. Então você tem um sistema público quebrado e um sistema privado em perspectiva de médio prazo também de quebrar. Então, ou se faz uma discussão madura entre as partes, e aí não me interessa se é capitalista, se é socialista, se é comunista, eu não quero saber disso, eu quero saber como é que nós vamos dar um ponto de equilíbrio para esse sistema, porque do jeito que está, nem o SUS atende e nem o sistema dito complementar está conseguindo atender. É o segundo em queixas nos PROCONs do país, é o sistema de saúde suplementar. Né? E se a gente perceber que o consumidor está queixando, pergunta para os médicos brasileiros, eles estão fora da lei, eles foram entregues à lógica de mercado, pague o que quiser. Eles lutam, vão lá no CAD e falam, a tabela é predatória, não pode, quer dizer, ele tem direito a permanecer calado. E detalhe, quando os consumidores recorrem à justiça, 88% das ações dão um ganho de causa ao consumidor. Ao consumidor. É a mesma coisa da trabalhista, é muito Deputado parecido. Eu Dorival. queria só fortalecer essa argumentação do deputado Mandetta. Veja só, o princípio constitucional é da universalidade. 3 princípios importantes: a universalidade, a integralidade e a equidade. Na equidade, o Brasil é o contrário, né? Ele tira dos pobres para dar aos ricos. É um Robin Hood às avessas. A renúncia fiscal faz isso. Porque toda a população que paga o plano de saúde hoje é a população mais rica das cidades. E esse dinheiro, o Estado renunciando, ele deixa de ir para o bolo da União para dividir para toda a sociedade. Então, quem paga os planos de saúde é a população da periferia das grandes cidades, com a renúncia fiscal que é feita. O grande problema, eu acho que inclusive a própria Abrantes tem que estar atenta a isso, que o que vai acontecer no país vai ser a ampliação da judicialização. Pelo princípio da universalidade, tanto a judicialização ela ocorre nos planos de saúde, como ocorre no SUS. E o envelhecimento da população. Nós vamos envelhecer em 15 anos, o que a Europa levou 100 anos para envelhecer. A Europa passou 100 anos para sair de 7.000% para 15% da população com mais de 65 anos. Nós vamos fazer isso em 15 anos. Esse envelhecimento, os planos não suportam. O que vai acontecer vai ser uma total desassistência da população. Os planos não vão garantir assistência para as pessoas. A pessoa entra, mas depois o plano não vai dar sequência, vai ter a judicialização e as pessoas vão sair dos planos para ir para o SUS, que também não vai suportar, porque as pessoas têm que ter assistência. O princípio constitucional da universalidade é muito forte. Uma coisa é você discutir plano de saúde nos Estados Unidos, que o Estado não assume nada, é o mercado que regula. Evidentemente que a reforma Obama fez o contrário do que o ministro está fazendo. Já mostrou o fracasso do modelo dos planos de saúde americanos de forma generalizada, o Estado teve que intervir para garantir assistência às pessoas. O modelo europeu, você vê toda a crise europeia, toda a crise que passou Portugal, que passou a Espanha, que passou a Grécia, e quem sustenta o sistema de saúde, inclusive na Grécia, com toda a crise, não se mexeu na universalidade. A questão da judicialização da saúde, ela vai ser discutida, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Não vai? É uma das prioridades da ministra Carmen Lúcia agora na presidência, que acaba de assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal, porque é um dos grandes problemas do SUS, inclusive, e das operadoras também, plano de saúde. Mas do ponto da União, porque não há gestor que se recuse, e não há juiz que não tenha uma grande sensibilidade quando chega uma ação judicial. Hipossuficiente, né? Perante o Estado, a saúde é um apelo muito forte. Mas aí eu acho que a consequência dessas atitudes do judiciário, quando ele concede coisas que não estão absolutamente previstas nos termos do contrato, na legislação, tem impactos profundos
nas pessoas, que as deseduca. Porque em vez de hoje arcarem com o que custa uma cobertura ampla como eles desejam na hora da necessidade, optam por uma cobertura diferente, pleiteiam na justiça o que o contrato não lhes garante e, ao ser atendidos, isso manda um sinal para todos os colegas dessa pessoa: faça a mesma coisa que eu. Por que se preocupar em adaptar o contrato, pagar um pouco mais caro, se na hora da necessidade, por eu ser hipossuficiente, por isso, por aquilo, a justiça me concede? Essa é uma consequência perversa porque deseduca. Tem uma outra consequência que também é ruim. Posso ou não posso confiar nas regras, nos contratos que estão dados e estabelecidos? Esse tipo de decisão, a rigor, introduz uma incerteza jurídica muito grande que inibe negócios, inibe ofertas, inibe crescimentos e expansão. Eu acho que judicialização é um grande problema, sim, pelas tendências e tudo. Eu fico muito feliz de ver que o CNJ está muito envolvido com esse assunto, criou órgãos em todos os tribunais dos estados para ajudar na decisão dos juízes. Porque o juiz sempre, quando decide, se confronta com um laudo médico, que diz várias coisas da necessidade urgente e premente, que se não atendida, põe em risco a pessoa. Quem é o juiz para contestar isso aí? Ele tem que ter o laudo médico e o diferente. princípio da universalidade. Certo. Então, é importante estar atento, porque o que está na Constituição é o princípio da universalidade. Então, o juiz tem sempre... Para o sistema público, Dorico. Não, nós vamos continuar essa discussão. Vou pedir um momento de paciência dos senhores e também de quem está acompanhando. A gente vai continuar essa discussão, mas dentro de alguns instantes, porque o Expressão Nacional vai fazer um rápido intervalo, mas volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com Expressão Nacional. O tema de hoje é a criação de um plano de saúde acessível. Nossos convidados são o deputado Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul, membro da Comissão de Seguridade Social e Família, José Sequim, diretor executivo da Federação Nacional de Saúde Suplementar, o deputado Odorico Monteiro, do PROS do Ceará, coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa do SUS, e José Sestelo, vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Bom, deputados e senhores, eu interrompi quando a discussão estava começando a ficar mais acalorada. Peço desculpas, mas a gente precisava fazer um intervalo e prometi passar a palavra agora para o doutor José Sestelo, para que pudesse, então, fazer a contribuição a respeito dessa questão. Isso. Então, você mencionou a questão do termo acessível, popular, não é isso? Em que medida, qual a importância disso? Eu acho que a ênfase que se dá a essas denominações dá a entender uma preocupação muito grande com o plano retórico, ou seja, a roupagem que se dá. E realmente o tema substantivo, que é a saúde, fica em segundo plano. Então não é por acaso que a discussão fica deslocada para esse plano retórico. E nós queremos... Você passou por flexível também. Então... Flexibilizando parte da cobertura, né? Não é isso que vai realmente resolver. Acho que a gente precisa focar no que é essencial, que é a saúde, né? Não dá para dizer, por exemplo, que as pessoas, em geral, desejam planos de saúde. Talvez as empresas desejam clientes, mas as pessoas querem ter o seu atendimento garantido, seja lá de que forma for, né? Então, a judicialização também, creio que deve ser entendida como um sintoma de que algo não vai bem no sistema, porque a justiça ser acionada de forma reiterada, quer dizer, a justiça agora é que vai ter que decidir, né? Então, isso significa que as coisas não estão funcionando bem, né? Eu acho que esse discurso acaba girando, dando voltas e a gente não consegue chegar no ponto central, que é a questão da assistência. O exemplo que foi dado aqui dos Estados Unidos, se vocês forem ver, na filmografia, por exemplo, as séries de cinema, a televisão que vem dos Estados Unidos, é recorrente o problema de pessoas que não têm acesso à saúde e aí acabam cometendo crimes ou usando de estratégias para se garantir. Então, nós vamos trazer
isso que não deu certo lá para o Brasil, quer dizer, nós vamos aumentar, considerando ainda mais que o Brasil é um país que se caracteriza por uma desigualdade que é estrutural. Ou seja, nós não somos a Suíça, nós somos um país desigual. Então, qualquer iniciativa que vá no sentido de aumentar essa desigualdade ou mesmo de manter as coisas como estão, é ruim. Nós entendemos que é ruim. Nós queremos avançar no sentido de uma política de saúde, de um sistema de saúde que seja equitativo, né? Não dá para se referir, por exemplo, ao orçamento público como se fosse um orçamento doméstico. Não há termos de comparação. O orçamento doméstico, a família tem o salário e não pode sair dali. Mas no orçamento público, não. Nós podemos tomar decisões de caráter político. Por exemplo, estamos numa crise, quais são os setores superavitários de onde nós podemos tirar recursos e colocar para onde realmente importa, que é a saúde, por exemplo? Essa é a questão. Não é dizer que não tem recurso simplesmente. Não tem recurso por quê? Porque agora, acho que aí... Agora, tocou-se na questão polêmica, quando se fala de uma crise econômica, que é a questão de aumentar impostos, então, ou mexer em setores... Tirar de onde pode tirar e não de onde está sobrecarregado, né? Que é o deputados, porque essa questão passa pelo Congresso. Há possibilidade, quando você fala em aumentar impostos, há uma grita geral, principalmente na casa também. Deputado Mandetta. Bom, primeiro, eu vejo que essa discussão, embora ela tenha iniciado com um grupo de trabalho, com a ANS, essa decisão é dessa casa. Isso daí vocês não tenham dúvida nenhuma que qualquer que seja a iniciativa, seja do Executivo ou mesmo da gente pautar aqui dentro, isso vai lá para dentro da Comissão de Seguridade Social e Família e isso vai ser devidamente discutido. Agora, nós temos o nosso sonho de sistema, um desafio geracional que foi feito à nossa geração pelos constituintes de construir essa oitava maravilha do universo, que seria um sistema ideal, no papel fantástico. Olha, quando a gente vê a concepção, como fazer, controle social, orçamento, participação das pessoas, e aí a gente tem a vida como ela é. E a gente tem uma responsabilidade muito grande hoje, porque não vai adiantar daqui a uns anos você ter a carteirinha do plano de saúde, porque não vai ter onde entrar. Não vai adiantar você ter a ordem do juiz, porque não vai ter como cumprir, como já é hoje. Ordem judicial para leito de CTI na rede pública, quando chega, tem médico que liga para o juiz e fala, eu vou colocar aqui o que o senhor está mandando, qual que eu desligo? Nós estamos desse jeito, nós estamos brincando de Deus. E esta brincadeira, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, se nós não nos despirmos desses conceitos ideológicos, etc., e não entendermos que nós vamos ter que enfrentar esse assunto, seja com mais recurso, com mais imposto, com mais taxação para a saúde, a cobrança dos planos de saúde para o SUS, ela é feita unitariamente. Por que não se faz uma média e aplica do que ficar cobrando um por um dos casos, que é uma maneira de você trazer de volta uma série de pessoas que vão para dentro do SUS. Nós já temos massa estatística para isso. O senhor fala, né? a questão hoje do quando SUS você tem o plano de saúde e ressarcimento. vai ao SUS, você tem o ressarcimento ao SUS, mas ele é feito unitário. Tem que pegar um por um e os homônimos. Quantas Maria dos Santos tem no Brasil? É extremamente complexo. A agência de tempos em tempos ela dá baixa na cobrança. Cobra por média, cobra por estimativa, já podemos fazer isso. Fora que essa própria cobrança, ela não consegue ser feita, né? Ela não consegue ser feita, consegue ser operacionalizada. Hoje é em torno de quase R$1 bilhão a estimativa de devolução das Ao operadoras. mesmo tempo, Dorico, que SUS, o sistema, os houve uma melhora operadores... substancial. Tem muita operadora que reclama, mas quando você vai ver, o lucro é alto. O lucro é alto. E aí você pergunta para os trabalhadores, para os médicos que estão lá, quanto que estão te pagando? Uma consulta, quanto estão te pagando um procedimento? Ele fala, é ínfimo, perto do lucro da empresa. Mas de acordo com uma reportagem da Folha de São Paulo, por exemplo, 3 em cada 10 planos de saúde não pagam nem 1% da dívida com o SUS. Seria isso? Eu não conheço esse número, mas eu sei que várias vezes a agência tinha um montante de dívida, aí ela vê que não é cobrável, ela vai lá e dá baixa na cobrança. Está na hora de mudar. Já sabemos percentualmente, qualquer estatístico faz, X% está sendo coberto pelo SUS. O senhor defende então que essa cobrança fosse por estimativa. Qual a opinião do senhor sobre essa proposta, Mas olha, doutor a Sequim? ideia de ressarcimento parece uma ideia salvadora do SUS. Ela, na verdade, ela é imaterial, no seguinte sentido. Imaginemos esse grande esforço que a agência e o governo fez de aumentar a arrecadação efetiva
do ressarcimento ao SUS. Levou a 1 bilhão, aproximadamente, de cobranças, não necessariamente de pagamentos, porque há contestações no meio do caminho, cobranças equivocadas, etc. Isso representa 3, 4 milésimos do que gasta o SUS por ano. Mesmo que você dobre, nós continuamos a falar em milésimos. Então há um esforço gigantesco de recolhimento, equipes de advogados para todos os lados ganhando dinheiro em cima disso, um quadro de funcionários enorme na ANS para cobrar, para esse resultado. No fundo, algum tempo atrás, a gente escreveu um livro perguntando o seguinte, por ocasião dos 10 anos da Lei dos Planos. Fez diferença? Valeu? E na época entrevistei um dos ex-presidentes da agência, aliás os dois. Um deles, Fausto, disse, um dos pontos fracos da lei foi exatamente esse, reconhecendo a dificuldade operacional, o baixo resultado, a imaterialidade desse fato como financiamento do SUS, de modo que temos uma questão hoje, que é de lei, que está questionada no Supremo, que não decidiu até o momento, há empresas que pagam absolutamente em dia aquilo que julgam que é de fato devido, até aquelas outras que não estão pagando, ou porque estão respaldadas por uma decisão judicial, ou porque estão fazendo depósitos judiciais. Tem uma miscelânea média dada desse tipo. Nossas associadas têm uma taxa de adimplemento do pagamento do ressarcimento bastante alta, dados mostrados pela própria agência. Eu acho que vivemos, de fato, um momento complicado. Lembrou aqui o deputado Mandetta que o Estado está quebrado. O deputado Odorico pintou um quadro negro para a saúde pública e privada. Acho que há pequenas chances de o governo alocar mais dinheiro na saúde, dado a meta fiscal que ele precisa implementar, está nas mãos aqui dos deputados de apreciar essa matéria. Isso tornará extraordinariamente difícil a alocação de dinheiro orçamentário para o SUS. E a pergunta que você fez também, a como se aumentar impostos, acho que a sociedade brasileira regurgita essa proposta. Tem horror a ela, não a aceita mais. Acho que já chegou a um nível de carga tributária que está do padrão dos países escandinavos. As pessoas se reclamam que serviços recebam de volta desse grande esforço e vêm pleitear mais tributos. Acho que esse caminho não vai. Por isso eu entendo uma proposta do ministro quando ele diz: dinheiro que venha para planos de saúde é dinheiro para a saúde. Eu acho que ele está certo nisso. Só que Só que eu ia perguntar, porque Só que eu ia transfere colocar... para as famílias. mas é Então, dinheiro de acordo com... Mas olha só, mas olha só, eu queria só... Você faz desassistência de um lado e você diz, eu você ia só tem jogar- essa possibilidade. Só para ajudar o senhor, deputado Odorico, desculpa aqui, porque de acordo com uma outra reportagem aqui, dados do IBGE de dezembro de 2015 dizem que em 2013 o consumo de bens e serviços de saúde representou 8% do PIB. Só que o sistema suplementar, ou seja, os planos, investiram, a despesa das famílias com planos foram 227 bilhões de reais, 4,3% do PIB. E a do governo foi de 190 bilhões. Só que os planos atendem a 25% da população. Isso. E o SUS, então, os outros 3 quartos, 75% da população. Esse é o X. 100%. Esse é o Sim, X. 100%, mas assim... Porque quem tem plano também usa o SUS. E aí, quem tem plano também usaria, a Isso. parte que tem plano e usa o SUS, que então o SUS poderia ir atrás dos planos que recebem mais dinheiro, inclusive, no caso, essa transferência de renda. Fabiana, você tocou no X da questão. Primeiro, todos os brasileiros usam o SUS. É um equívoco achar que o SUS é... Nós estamos discutindo aqui do plano de saúde e assistência médica hospitalar, mas o SUS não é isso. O SUS, todo brasileiro, essa água que nós estamos tomando aqui, o SUS está por trás dela. É o SUS que diz que essa água que nós estamos tomando é potável. Quando você vai na padaria comprar pão, é o SUS que diz que aquele pão que você está comprando, você pode se consumir. Quando você vai comprar carne, é o SUS que diz que aquela carne que você está consumindo, você pode consumir. O SUS é um grande sistema. 365 dias, 24 horas por dia, à disposição de todos os brasileiros, e todos os brasileiros são usuários do SUS. Quem usa o plano de saúde, usa o SUS também. Para aquele conjunto de rol de serviços ambulatoriais e hospitalares, ele não usa o SUS, mas inclusive o Estado brasileiro faz a renúncia fiscal. Então é o Estado também que está garantindo aquilo. Nós gastamos 8% do PIB com saúde. É o que a Europa gasta.
como média. Qual é o diferencial? Dos 8% do PIB com saúde, público é 3,2%. 3,8%. 4,2% são para os planos de saúde para atender 60 milhões de pessoas. No fundo, os 200 milhões de pessoas, o SUS atende, todas elas, com 3,8%. Então, esse desequilíbrio do PIB não é dito, não é falado. Então, tem muita coisa não dita nessa questão. E, mais uma vez, é aproveitar a crise, e a crise é uma coisa cíclica, que vem, aparece, desaparece, faz parte do esgotamento de modelos, que nós já vivemos todos eles, mas o exemplo para nós é a Europa. As crises europeias não se mexem na saúde. Todas elas. Inclusive a Margaret Thatcher, que fez a maior reforma liberal na Inglaterra, não mexeu no sistema único de saúde inglês, que é referência para nós ainda hoje. Eu só queria chamar duas coisas. Primeiro, eu acho muito importante isso que o Mandetta disse, que tudo vai passar por essa casa. E estamos atentos a tudo. Inclusive, o próprio deputado Mandetta já conseguiu recentemente, nós também do outro lado conseguimos, decreto legislativo que corta a portaria, digamos, revoga a portaria do Ministério da Saúde, quando às vezes tem que passar por aqui e debater isso, e a sociedade como um todo. O controle social é uma coisa real do SUS. Outra coisa, a questão do financiamento, nós votamos em primeiro turno a PEC 01/2015, que amplia os recursos para a saúde. Isso é uma coisa importante. Não se discute a dívida, os juros da dívida. É isso que o nosso representante da Abrasco, o Sestelo, falou, ou seja, se nós temos crise, onde é que nós vamos manter aquilo funcionando? E a saúde é vida. Nós temos que garantir isso para as pessoas. Não podemos ameaçar as pessoas. Não é transferindo para as famílias a responsabilidade da saúde que nós vamos resolver o problema. E por último, dizer duas coisas. Nós estamos fazendo um seminário hoje à tarde, muito interessante, na Comissão de Seguridade Social e Saúde. A Câmara está debatendo, discutindo isso em vários momentos. E aí está sendo quase que um processo permanente de debate na casa sobre a gestão do SUS. Então, tem alguns projetos de lei aqui que estão debatendo a questão da regionalização, a questão da relação interfederativa entre os prefeitos, os governadores e o Ministério, para melhorar a gestão do sistema. Porque essa é outra coisa. Há muito recurso que muitas vezes podiam ser potencializados. Não pode, aí eu discordo do Sesquim, que ele diz que é a deseducação das pessoas que diz, aí você transfere para as famílias e depois você transfere para as pessoas a responsabilidade do não funcionamento do sistema. A gente está chegando ao final. E outro desafio nosso é pensar planos de curto, médio e longo prazo. A educação fez o dever de casa quando criou aqui na casa o plano decenal da saúde, da educação. Nós precisamos pensar também em planos decenais da saúde para que a gente possa, inclusive, pensar no envelhecimento das pessoas, na incorporação tecnológica. Todo dia surge uma nova vacina, todo dia surge um novo dispositivo médico, todo dia nós temos um novo medicamento e isso precisa ser incorporado. Então nós estamos falando de incorporação tecnológica, de garantia de direito, envelhecimento da população e o papel do Estado. Então, só para... Obrigada, deputado Odorico Monteiro. A gente vai começar agora a fazer, então, uma rodada final de considerações, começando com o doutor José Sestelo. Olha, a gente andou, virou, mexeu e caiu na questão política, ou seja, a questão de decidir o que o país, o que a sociedade quer fazer com os recursos públicos do orçamento. Isso é uma escolha que se faz. Não é uma questão... Assim, a gente vai dar prioridade a certas coisas, certos temas e a outros não. Isso é uma decisão que está na esfera política. Nós temos, por exemplo, um sistema tributário que é extremamente injusto e regressivo. Quando se diz, por exemplo, que as pessoas não aguentam mais pagar imposto, quem que não aguenta mais? Né? Quem não aguenta mais é o assalariado, o trabalhador de baixa renda, porque a carga dos impostos incide sobre os impostos indiretos, que são sobre o consumo. Então, as pessoas que ganham salário mínimo, por exemplo, elas não têm capacidade de poupança, praticamente a totalidade da sua renda vai para o consumo e elas pagam, proporcionalmente ao que ganham, muito mais imposto do que as pessoas dos estratos mais altos de renda. Então, não se pode falar de tomar decisões assim tão importantes como, por exemplo, restringir o financiamento de um sistema de saúde sem tocar nessa questão da política tributária. Então, eu acho que isso é um tema político da maior relevância que os deputados aqui precisam considerar e pensar se há uma crise, ora, vamos tirar de quem tem condições de tirar. Isso a sociedade precisa entender, as coisas não estão separadas. Essa divisão artificial também,
entre um sistema público e um sistema privado como se fossem dois compartimentos estanques, isso é falso, isso não tem uma base factual. Então, a gente tem que olhar para a realidade tal qual ela se apresenta, entender essas interseções e pensar do ponto de vista político aquilo que é justo, aquilo que é oportuno para um país como o Brasil. Nós não estamos na Suíça, é um país extremamente desigual. Então, como que a gente lida com essa realidade? Essa é a posição da Abrasco, eu acho que isso, nós queremos que isso vá na frente da discussão. Muito obrigada, então, doutor José Sestelo. Deputado Mandetta, sua vez. Volto a repetir, uma discussão ampla, foi bom ter, por vias tortas, o ministro ter colocado isso em discussão, porque isso é necessário estar na agenda. Não adianta imaginar que nós vamos ter um mar de rosas pela frente, não vamos. Ainda mais com uma discussão de Né? PEC, de teto de gastos também, Teto que de muda a gastos, vinculação. país quebrado. Nós estamos indo para um sistema que vão existir duas medicinas. Vai existir uma medicina embaixo e vai existir o sírio-libanês e o Einstein aqui em cima. É para isso que nós estamos indo. E se não tiver maturidade e se despir de questões ideológicas, axiomas, olha, isso tem que ser assim porque é assim, e isso acabou, não pode mudar porque não pode mudar, é uma cachoeira que está aqui na frente, nós vamos todos cair nela, quem tem recurso, quem não tem recurso, classe média, classe trabalhadora, SUS, vai ficar aqui na retórica. Ou a gente faz uma discussão madura, e para isso eu acho que se o ministro quis acender uma pequena vela para o plano popular, ele vai incendiar o debate, porque esse debate pertence a essa casa, pertence à sociedade, e a sociedade pode ter certeza que se ela tem algum tipo de responsabilidade, não adianta ela dizer eu não quero mais nada, eu quero só o vinde a mim. É ela quem elegeu, é ela quem elegeu os presidentes, foi ela quem elegeu os senadores, foi ela quem elegeu os deputados, a responsabilidade está dentro da via democrática. E essa via democrática aí nós vamos ter que colocar na mesa e saber como é que nós vamos. Sistema de saúde complementar e sistema único de saúde, para mim é um sistema só. E enquanto sistema só, eles precisam se conversar e nós precisamos dar o denominador comum. Não tenho problema nenhum do sistema complementar ter lucro. Lucro é bom, que as pessoas tenham lucro, que façam seus empreendimentos, que vendam os seus planos e que entreguem o produto. Agora, do jeito que está, com esse nó financeiro e com esse nó contratual, esse sistema está fadado a acabar também. Obrigada, deputado Mandetta. Deputado Odorico Monteiro, suas considerações finais, por favor. Bom, eu sou mais otimista do que o deputado Mandetta em relação ao sistema. Acho que ele não vai acabar. Eu acho que o SUS hoje é um sistema que tem uma base social muito forte. Todos os indicadores de saúde do Brasil melhoraram. Nós conseguimos reduzir a mortalidade infantil, conseguimos reduzir a mortalidade materna, conseguimos reduzir internamentos por atendimentos, digamos, de atenção primária com mais médico. Nós somos o sistema de transplante público do mundo, o maior sistema de transplante público do mundo. Nós temos a melhor estrutura de vacina do mundo. E tudo isso de 88 para cá. Feito com a participação da sociedade, feito com a participação dos prefeitos, dos governadores. Nós temos 5.570 sistemas municipais de saúde, com plano de saúde, com fundo, com conselho. Temos um controle social robusto. Estamos enfrentando uma crise. E eu acho que essa crise não é tentando reduzir o papel do SUS que vai resolver. E aí eu acho que esse é o entendimento, inclusive, da própria comissão como um todo, ou seja, quando o próprio ministro quis reduzir, ele queria tirar 10 bilhões do Bolsa Família, quando foi o relator do orçamento. A comissão se posicionou contra, ele foi lá, debateu e entendeu e nós mantivemos os recursos do Bolsa Família, porque para as famílias do Nordeste, aquele é o único recurso que resolve. Ou seja, nós estamos vendo seca e não temos, por exemplo, invasões na cidade, ou seja, as pessoas estão sobrevivendo. E é o SUS que está garantindo milhões de brasileiros o atendimento. Por isso, eu entendo que o princípio da universalidade, inclusive, todos os ministros do Supremo entendem que é uma das causas mais importantes da Constituição brasileira, e nós temos que ajustar. Eu também concordo com o Mandetta, não tem... é sistêmico. A saúde brasileira é sistêmica. Por isso que o artigo 198 é claro,
cria-se o SUS e dá também possibilidade da iniciativa privada com lucro. Agora, não pode você querer substituir o SUS criando plano acessível e popular. Isso não passa e, com certeza, eu acho que o ministro vai rever essa posição, porque essa casa não vai permitir que o SUS, digamos, seja substituído. O SUS ele vai conviver, ele vai garantir assistência à população brasileira. Deputado Eudorico Monteiro, muito obrigada. Doutor José Sequim. O debate foi muito rico, mas está longe de ter esgotado os temas que são pertinentes a esse assunto aí de plano acessível. Eu me alio ao que foi dito aqui na mesa por todos, de que não dá para pensarmos uma sociedade brasileira somente com SUS, muito menos somente com saúde suplementar. A sociedade brasileira precisa dos dois. Então vamos interagir, vamos agir juntos. Vamos construir esse sistema de saúde que atenda os brasileiros, pensando que o SUS é necessário, pensando que a saúde suplementar também é necessária. Pode ser que um dia no futuro, quem sabe, muito distante, a saúde suplementar fique menos relevante. Nós temos, de fato, que fazer escolhas nos dias de hoje. Por isso esse debate, por isso os parlamentares estão investidos do mandato exatamente para decidir pela sociedade essas escolhas. O Eudorico diz que caminhar no sentido de mais planos de saúde, inclusive com acessível, é transferir para as famílias o financiamento da saúde. Mas aumentar impostos, alocar mais dinheiro de orçamento na saúde, o financiador são as famílias e empresas. O mesmo, só tem um. São consumidores e empresas que pagam impostos ou que pagam a saúde suplementar. Por isso, acho que se voluntariamente pessoas se sentem dispostas a adquirir planos de saúde, eles não estão mudando a dotação do SUS, não estão mudando o que o SUS pode fazer ano após ano, mas aquelas pessoas que não são visíveis, que estão na fila, aguardando a sua vez de ser atendidas pelo SUS, quem sabe não possam, com um plano acessível, ter uma saída um pouco mais rápida. Então ele não desafoga o SUS no sentido de mudar a necessidade de dinheiro, o que ele pode fazer. Ele está atendendo as pessoas que estão desatendidas nos dias de hoje. Será possível esse plano de saúde acessível? Não sei. Ele não está preconcebido. Tanto que o ministro mudou de posição várias vezes, desde que ele lançou as ideias, para o que ele defende hoje. E promete, com esse grupo de trabalho, chegar a um resultado no fim do mês que vem. Pode ser que se chegue a um bom resultado, que seja interessante, com o debate de todos. De todo jeito, para que as operadoras possam desenvolver esses produtos, precisa mudar o aparato institucional. Precisa mudar algumas regras. Algumas da competência da ANS, outras certamente da competência do Congresso Nacional e dos parlamentares. Pode ser que não se chegue a um plano viável. Aí o assunto terá morrido. É uma tentativa que foi feita, eu entendo que com esforço e preocupação genuína de trabalhar em prol da saúde, mas que, enfim, se mostrou inviável ou economicamente por desinteresse das pessoas, das operadoras. Queremos sucesso, não fracasso. Muito obrigada. Como o senhor mesmo disse, doutor José Sequim, é o primeiro debate que a gente está fazendo sobre esse assunto. Como o deputado Mandetta afirmou, vai chegar aqui à Câmara. Nós, com certeza, faremos outras discussões sobre esse assunto. Agradeço muitíssimo, mais uma vez, a presença dos senhores, deputado Mandetta, deputado Eudorico Monteiro, doutor José Sequim, diretor executivo da Federação Nacional de Saúde Suplementar, doutor José Sestelo, vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. E agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente essa e as outras edições do Expressão Nacional na nossa página na internet, câmara.leg.br, ou então no nosso canal no YouTube. A gente se vê em uma próxima oportunidade. Até lá!